Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, vamos dar início a mais um programa Gente Quer Notícia. O nosso convidado de hoje é um professor ligado à área de educação desde os seus avós. É uma família de educadores. Vamos a um breve comercial e retornaremos. Retornando aos nossos comerciais, o nosso convidado de hoje é professor economista Renato Cortes Teixeira. É um prazer em tê-lo no programa Gente Quer Notícia. Obrigado, prazer é meu em conversar novamente, mais uma vez, sobre a história da minha família. Sim, Renato, passe para os nossos telespectadores que nós sabemos que o Colégio Modelo completou 100 anos. E esses 100 anos vêm desde seus antepassados, seus avós. Então passe para os nossos telespectadores essa trajetória de vida na educação desde seus avós. Correto. Bom, o colégio teve seu início, seu ponto de partida, foi em Cordeiro, onde morava minha avó, Zélia dos Santos Cortes, e Carlos Cortes morava em Macuco, a família dele era de Macuco. Aí se conheceram, se casaram e trabalharam, atuaram na função de ensinar. Foi quando eles constituíram, já tinham alguma experiência na parte de educadores, de professores, e eles resolveram criar o Colégio Modelo em 1919. Interessante que a vovó era muito religiosa, no dia de São José. Então o colégio foi fundado 19 de março de 1919. 19 de março de 19. Foi por isso que a gente está completando 100 anos ligados à educação sem intervalo, sem interrupção. Isso é importante. Tá? Isso é muito importante. Aí, no caso, eles começaram lá em Cordeiro. E como foi a vinda para Nova Friburgo? Bom, a minha avó, a Zélia, ela tinha um problema pulmonar. Então, o médico ofereceu ao vovô duas oportunidades. Ou ia para Belo Horizonte, que era na época, era a capital planejada, todo o início mesmo da criação de uma capital nova, e tinha o ar puro. Ou Friburgo. Logicamente, meu avô, pela proximidade da família de Cordeiro, dos avós, a mãe, o avô, o pai, etc., ele fez a opção por Friburgo. Nós chegamos aqui em 1926, de trem, todo mundo perfilado, e foi quando o vovô arrendou o hotel, o antigo Hotel Lenro, ali onde é que hoje todo mundo chama de Rua Marabá. Então essa rua foi onde as primeiras instalações do colégio, em 26. Onde era o cinema? O cinema era um pedacinho, porque o hotel era imenso, sim, era muito grande, e atrás, ou seja, o colégio em si começava ali na beira da rua, onde é que é o cinema, mas fazia divisa com as matas do Sanatório Naval. Ia pela beira do rio até encontrar-se com o Sanatório Naval, porque não tinha aquela rua por cima. Aquelas casas não tinha nada. Não, não tinha nada por cima. Aí nós ficamos lá, até 26. Aí teve o colégio, realmente era o único colégio leigo de Nova Friburgo, e que atendia não só o pessoal do interior, os fazendeiros e etc., como deu acesso à população de Friburgo ao ensino.
Principalmente Amparo. Porque não Os existia, vieram ou daqui. seja, o que a gente fala, não existia um colégio, tá? Os colégios que existiam era só para os fazendeiros, que era o Anchieta, que era para a formação de padres. Tinha o seminário maior e o seminário menor. E as Doroteias, que também preparavam as mulheres para se casar, que era, na época era isso. Né? Então, só quem tinha posses, condições, começava seu processo de aprendizagem. E o colégio veio justamente suprir esta lacuna dentro de Friburgo e regiões do interior do estado, né? Nós tínhamos alunos de Italcara, de São Fidélis, famílias mesmo de fazendeiros. Mas deveriam ficar de Cantagalo, aqui, carro. Não tinha hoje a facilidade de carro, de ônibus. Não tinha nada, Eles nem deveriam oferta ficar em lá. Pensões, alguma coisa aqui. Certo. Né? Por quê? Porque na época, o que existia, o colégio se preparava para se fazer prova nos politécnicos. Ou seja, preparava o aluno para fazer a prova do Pedro II, que era muito mais, vamos chamar assim, mais puxado, mais forte do que qualquer pré-vestibular de hoje ou do passado. Então se preparava essa turma, ensinava latim, ensinava francês, essas coisas todas, química, né, para prestar prova no Pedro II. Essa estrutura só se mudou quando Getúlio Vargas assume o governo. Tá? Aí teve a grande figura do Anísio Teixeira, onde aí realmente o Estado deixou de ser, passou a ser o acesso à educação para todos, para o ensino leigo mesmo de todo o Brasil, não só aqui. Foi o processo que o meu avô fez, todo para ter o credenciamento para... Aí sim, o colégio passou a ter a supervisão federal, do inspetor federal, não era mais para preparar para fazer a prova do Pedro II. Era sim, o certificado, o diploma, era assinado pelo inspetor federal. Então começou todo esse processo de aprendizagem em Friburgo e estamos até hoje aqui. Nós tivemos grandes nomes que passaram pelo Colégio Modelo. Eu me lembro de ter lido a respeito de Amâncio Mário de Azevedo, que foi um grande homem em Nova Friburgo. Sim, Nós temos muito mais. Um primo, porque vários primos, né, sobrinhos do Carlos Cortes, como os sobrinhos da vovó Zélia, que aliás era neta de Euclides da Cunha, porque o filho mais novo, Manuel Souza, era casado com uma das irmãs da vovó Zélia. Então, a Norma, que era muito amiga da tia Elza, então era interna e estudava junto também. E como vários sobrinhos que o vovô adotou no sentido de fornecer. Aí nós tivemos almirantes na família, deputados, governadores até do lado do Acre, tá? Então, esses senadores, vários políticos. Mas o que cabe para a gente, no nosso universo aqui, sim, tem uma passagem muito interessante que um primo da minha mãe me contou. Vovô era o Carlos Cortes, tinha um pavio curto. Né? O aluno apanhava na escola e quando chegava em casa, falava assim, seu Carlos me bateu. Aí ele levava outra surra, porque o pai da criança falou assim, se Carlos Cortes te bateu, é sinal que você mereceu, então você vai apanhar de novo. Então, contado por eles. Por eles mesmos. Por eles mesmos. E teve um lance que estava Dr. Amâncio e Arthur Dalmaço, que era de Teresópolis, que depois casou com uma prima da mamãe, e que foi deputado estadual junto com o papai. Seu pai foi deputado o Arthur estadual. Depois, posteriormente. Então, os dois estavam dentro do rio e vovô em cima da ponte. Aí esse primo da mamãe, ele era muito sagaz, e virou e falou assim, ô seus burros, vai um para cada lado que ele não vai poder pegar os dois. Aí vovô virou para ele, contado por ele,
Sim. Aí o Zeca virou e falou isso. Aí você, eu não pego não, mas eu pego você, seu moleque. E deu uma chibatada no Zeca. Você não pega os dois, mas eu pego você. Então ele acabou apanhando pelo Amâncio e o Arthur Dalmácio, né, que depois virou doutor Amâncio, depois virou doutor, que o Dalmácio também foi médico, fez a mesma faculdade em Niterói, junto com o Amâncio. Então tinha um certo nível de amizade desde o tempo do colégio. Essa afinidade é desde o tempo do colégio. Certo? Outro aluno que eu sei que você gosta foi o Paulinho. O Paulinho também foi nosso aluno. Foi também. Então tem vários que vereadores, a família Alves da Costa, o pessoal de Amparo, da família de Amparo, todos passaram pelo colégio. A grande maioria. E de todas as famílias de Olaria, a família Rios de Olaria. Então os filhos, quer dizer, o Conte Bittencourt, né, o pai que tem o nome dessa avenida, sim, ele era casado com uma prima de papai. E um dos filhos, o Miguel, o dentista, que fundou, que coordenou, que trouxe a FONF, quer dizer, a Faculdade de Odontologia, era primo de papai. E o irmão dele estudou no colégio. Então, uma família que deixou um legado muito importante em Nova Friburgo, além da educação, trouxe mais... Inclusive, parece que seu avô também tem alguma coisa a ver com tiro de guerra. Isso por quê? Em vez da garotada servir lá no exército, vovô trouxe e fundou o tiro de guerra que funcionava dentro do colégio. Então, os tenente Polo, tenente Renato, e depois se transformavam, eram os preparadores físicos, eram os professores de educação física do colégio também. Então tem vários alunos que lembram da dureza deles. Então o vovô trouxe e fundou o tiro de guerra para quê? No intuito de que esses garotos não precisassem, chegasse à idade de servir o exército, servir o tiro de guerra aqui e ajudando o pessoal de Friburgo também a não precisar descer para se isolar lá no exército, não sabe em qual quartel. Então o tiro de guerra, no primeiro momento, meu avô fundou o tiro de guerra justamente para que os internos do colégio permanecessem estudando e servindo as suas obrigações militares. Então o colégio ele era externo e interno? Tinha internato. Tinha internato. Começou já com internato. Porque outras pessoas que vinham de fora tinham, né? Não existia facilidade de hotéis, essas coisas, tem hoje pensões, nada disso. Aí chegou na década de 30, meu avô sempre foi getulista, o irmão dele, que era juiz em Campos, né, o Corte Júnior, que depois terminou desembargador, também era, junto com um capitão americano, junto com o pessoal aqui, mais outros, né, a família Brown, a família Neves, que são expoentes em termos da Revolução de 1930. Meu avô foi para a luta armada mesmo. Ele pegou o armamento do tiro de guerra e botou no Ford dele. Duas pessoas tinham um Ford novinho. Um era o Dr. Galdo, que era do governo, né? Eles eram oposição. Era oposição, mas a oposição antigamente era gostoso por causa disso. Não era como hoje. Não, porque o Dr. Galdino era um médico da minha avó. Sim. Da Zélia. Então, vovô foi para o Carmo para fazer a Revolução de 30, participar da Revolução de 30. Certo? E teve uma época, um dia, falaram que vovô estava em Friburgo e invadiram o colégio lá na rua Lenrô. Aí vovó, né, calminha, ligou para o doutor Galdino e falou assim: doutor, invadiram aqui minha casa, estão aqui na minha sala, no meu quarto. Sofreram eles. Procurando o carro de... Não, aí a gente sempre foi perseguido por causa disso. O colégio como um todo. Depois nós tivemos essas... Não é perseguição aberta, mas é aquela má vontade, essas coisas. Aí doutor Galdo ligou lá para a polícia do sanatório e falou assim: vocês querem prender Carlos, mas não dentro de casa. Vocês estão aí?
vocês estão proibidos de passar do portão do colégio. O Dr. Gaudiano falou isso para os caras. Minha avó ia para a missa na Matriz com bom, hoje a gente seria Polícia Federal. Foi um período assim... Tinha um cara que seguia onde é que ela fosse. E as mulheres eram assim, guerreiras, ajudando os maridos. Nós vamos a um breve comercial e retornamos no próximo bloco, continuando sobre a família Cortes Teixeira. Vamos a um breve comercial e retornaremos. Retornando aos nossos comerciais, professor Renato, vamos continuar essa linda história da família Cortes Teixeira. Aí, vovó tinha essa perseguição nos anos 30 e, misteriosamente, por volta dos anos 35, mais ou menos, teve um incêndio no colégio, lá na rua Lenro, que destruiu tudo. Destruíram tudo. Provocado? Eu não posso falar que eu ainda não tinha nascido. Não tinha nem nascido. Mas altamente suspeito foi. Porque as elites de Friburgo não perdoavam meu avô pelo que ele fez. Nem pela minha avó a ensinar os operários a ler e escrever. Quando nós fizemos... Eu falo nós, foi meu pai, minha mãe, minha avó, tá? O ensino noturno. Sim. O presidente de uma das fábricas mandou o garoto, o aluno, a perguntar à minha avó o que ela pretendia fazer dando aula à noite. Aí minha avó também, né, era santa, mas nem... Eu estou criando, você fala com o senhor, que a primeira coisa, eu sou esposa do Carlos Cortes. E segundo, eu estou criando o futuro dono das empresas, das indústrias de Nova Friburgo. Ao proporcionar o ensino, o técnico de contabilidade desde 40 e pouco, 41, e o ensino normal, as normalistas, os professores posteriormente. O técnico de contabilidade porque o pessoal trabalha na fábrica, né, de 6 às 5 ou às 7, na época era um pouquinho maior, né, e estudar à noite. Então era um desafio mesmo. E nós proporcionamos a esses operários, essas pessoas de origem da fábrica, mesmo que exercendo, né, participando da direção ou operária mesmo, o conhecimento. Então, muitas vezes, passava a trabalhar, vocês estão aonde? No Colégio Modelo, vocês estão aonde? Antigamente, entrava pelas fábricas. Por quê? Você aprendeu a ler, escrever e a entender, a criar essa coisa aonde? Colégio Modelo. Então, esse fruto que o colégio fez para o povo friburguense foi muito grande. Mas isso, as elites nunca perdoaram isso. Que não aceitavam. As elites nunca passou. Por quê? Eu não posso dar educação, senão como é que eu vou explorar? É verdade. Certo? É verdade. Então, eu acho que um grande fruto um dos maiores, não só desse pessoal que se transformou na política, foi a possibilidade do crescimento da classe média e pobre de Nova Friburgo. Foi muito importante. O colégio já tem um modelo. Foi um modelo. É isso aí. Né? Um modelo. Caiu bem. Tá bom. Aí, no caso, o seu pai
Dr. Messias Moraes Teixeira. Sim. Ele foi o primeiro defensor Isso. público. Quando começou a defensoria, do Rio, né? ele já tinha sido juiz substituto, Sim. né, aqui na região. E quando foi institucionalizada a defensoria pública, Amaral Peixoto nomeou seis advogados. Interessante que no ato da nomeação, o primeiro nome vinha o Loretti, que era o secretário-geral do Amaral Peixoto. O segundo nome era o nome de papai, Messias de Moraes Teixeira. Não seguiu aquela ordem alfabética, não. Sim. O segundo nome era Messias. de papai. Ele era Messias. Então, Messias. Ele era o Messias, o enviado. Então, papai foi defensor público em Friburgo. Eu falo que ele até em 83, quando ele descansou. Mesmo tendo ido para o Rio, os caras falaram assim, não, Messias, volta lá para Friburgo, fica quietinho, né? Que em 83, inclusive, quando ele passou mal, ele estava com Paulo Azevedo no fórum, passou mal. Interessante. Aí Márcio Pereira, que foi o juiz. Que era daqui da Rua Generosa. Ex-aluno do colégio. Luiz Pereira, pai, né? Não, o pai era advogado. O pai não era juiz? Não. Não era o médico? pai do Dr. Márcio era médico. Médico. E ele que era, no caso, ele e que o era irmão juiz. também era advogado. Sim. Ou era médico? Eu Não, lembro Luiz que o era médico eu também. conheci. Aí o Dr. Márcio, que foi ex-aluno do colégio, Paulo, ex-aluno do colégio, e tinha o médico Dr. Kinzel, também ex-aluno do colégio, foi que deu uma sobrevida a meu pai dentro do fórum, tá? Até chegarmos no Raul Sertã. Mas naquela época dos anos 80 não tinha aquele recurso. Aí os médicos ficou na UTI. Vamos esperar 24 horas, passou. Vamos esperar 48, passou. Aí a gente começou a aliviar. Mas quando os irmãos dele chegaram de viagem de Niterói do Rio, aí ele descansou. Aí o infarto foi fulminante, foi fulminante mesmo. Mas papai lutou nessa coisa toda, ele chegou em 38, aí conheceu essa coisa bonita, minha mãe. Era muito bonito. Se casaram em 40. Papai chegou aqui como professor de inglês. Muitas famílias... Ele veio de onde? Ele é de Talcara. De Talcara. O pai dele morava em Cantagalo. Tá? Mas papai, a origem dele é Batatal, ou seja, que a gente chama Coronel Teixeira, que era o avô dele. Né? Lá em Batatal, que é o famoso Coronel Teixeira, que tinha uma fábrica de chapéu, Então, papai ele chegou em Friburgo em 38 como professor de inglês. Seu Conceição. Chegou em 38, em 40 eles se casaram, em dezembro em fevereiro, 26 de fevereiro, que eles se casaram, né, em 1940. Aí, praticamente, vovô passou a ser o coletor federal. Hoje na época, era o que recolhia todos os tributos, todos os impostos e vendia o famoso selo, né? Tanto tinha 2 coletorias em Friburgo pelo aporte das indústrias de Friburgo e o comércio. Certo? Então, hoje seria a Receita Federal aqui em Friburgo. Né? Delegado onde é que se vendia os selos, vendia essas coisas todas. E papai, mamãe e vovó, né? Tia Elza, Tio Soares, também que era casado com... Eu falo Tio Soares por causa dos contadores, dos contabilistas. Todos eles passaram pela mão de Tio Soares e não esquece ele até hoje. Ele também era casado com uma outra irmã da vovó Zélia. Esse era de Cantagalo, o pai dele tinha um entreposto. Então, quer dizer, toda essa... Tio Valtinho, que era tio da Conceição. Aquele professor Valtinho? Ele era irmão da vovó Zélia. Era irmão? Ele foi meu o irmão mais também. novo.
Ele foi um professor também. O professor Coutinho era primo, era O sobrinho. Coutinho morava aqui, né, no Suspiro. Era sobrinho do vovô. Professor de Do Carlos português Cortes. e literatura. Ele era primo, e os filhos do tio Neném, que era irmão do vovô, aqui de Friburgo, Antônio Cortes, o Hélio, todos os Cortes, né, da tia Júlia, quer dizer, casado com o tio Neném. Tio Neném foi eterno secretário de Nova Friburgo. Tá? Então é uma família muito grande aqui em E Friburgo uma família também. que tem Mas todos, história todos de Nova Friburgo. voltados Todos voltados para o a bem-estar de educação. Nova Friburgo. A educação. Educação e bem-estar. E todos trabalhavam no Colégio Modelo. Quer dizer, todos têm uma história importante. Então é importante que hoje, nesses 100 anos, os nossos telespectadores conheçam a história do Colégio Modelo, quem da viu família. o desfile do dia 16 sentiu que aquilo foi organizado pelos ex-alunos. A nossa banda marcial, aliás, que eu desfilava, são todos ex-alunos. Então, quer dizer, 16 de maio foi alguém colheu os frutos plantados no passado. Aquele pessoal desfilando em cima do jipe, né, sem condições. A Heloísa, minha companheira de cadeirante, né? Então, essas pessoas viraram... Você não imagina a alegria delas se encontrando, revivendo. Só se revive o passado quando o passado é gostoso. É verdade. Tá? E a alegria de vários anos, várias faixas de décadas do colégio. Eu tive o prazer de estudar aqui, no Colégio Modelo, em 67, mas logo depois, logo terminando o ano, eu logo me casei, aí foi aquela, assim, filho todo ano. Eu tive em 3 anos, eu tive 4 filhos, então a gente damos uma parada, e depois eu voltei e terminei, cheguei a fazer letras. Mas o Colégio Modelo foi sempre o modelo, né? Modelo de educação, modelo de atendimento, modelo de você ser bem recepcionado aqui, historicamente. A história de Nova Friburgo. Todas as inovações educacionais que o pessoal apresenta como novidade, eu não sei se estava dentro do espírito nosso, quer dizer, dos meus familiares. Por exemplo, a educação, mulher e homem estudando na mesma sala, junto na mesma sala. Não podia, né? Que era separação, né? Era separado. Uma vez, estava no clube lá, aí o Rafael Jacu, eu não sabia disso, nem sei se... Ele falou assim, Renato, sabe por que o Colégio Modelo é misto? Logo depois que o papai morreu, aí virou santo, né? Uhum. Todas as pessoas que gostavam, que não gostavam, que prejudicou, sei eu, mas... Aí ele virou assim, não, teu avô botou o colégio misto por causa do meu pai. Porque meu pai não era religioso e falou que a filha dele não ia estudar em colégio católico. Aí e a filha dele ia estudar no Colégio Modelo. Aí que eu não sabia desse ato. Quem me contou isso foi Rafael Jacu. Um grande historiador, há muito tempo, atrás. Mas o colégio misto, que foi um escândalo aqui, as elites aproveitavam. Como é que menina pode estudar com meninos juntos? Deve ter sido uma barra, né? Aí já começou as nossas inovações e a briga, mas só que foi um modelo que deu certo, tanto que depois todos os copiaram. Hoje os colégios, no caso, que eram fechados só para homens e para mulheres, hoje já estão mistos. Aí mudou tudo? Mudou. Ou o século, ou alguma coisa, nós já estávamos na frente deles? À frente, vocês estavam à frente. Estavam à frente. É igual a nossa banda marcial, porque eu sou suspeito de falar, porque eu saía na banda também, né, desfilava. Todas as inovações como banda, o nosso parâmetro, o nosso norte, era a banda de fuzileiros navais. A gente é igual esse pessoal. Aí teve um garoto, aluno nosso, virou assim, pô tio, aqueles velhinhos batem muito, hein?
Eu falei assim, ué, é esse, não é negócio de escovar, não, é bater mesmo, com música e com cadência. Quer dizer, Então essas inovações todas... As inovações que vocês fizeram deram tão certo que hoje é copiado por todos os colégios. Vamos a um breve comercial e retornaremos. Retornando aos nossos comerciais, vamos agora falar de Messias Moraes Teixeira, que esteve como deputado naquela época que era tudo difícil. Fale a respeito. Bom, papai, na década de 50, ele já foi deputado estadual. Sim. Pelo PSD, né? Estruturante, e já participou daquele primeiro governo, na época, representando, certo? E depois teve essa vida política toda, ele se dedicou mais à Defensoria Pública e ao colégio, sendo que em 66 nós só tínhamos, o Dr. Derneval chamou o papai também para renovação, né? Aí só tinha 2 partidos. E era bem melhor. Era bem melhor. O MDB, né, que tinha os médicos todos, mais o Dr. Álvaro de Almeida, e a Arena, que era a Dona Laura e papai, que tinham organizado a pedido do Jeremias, do Matos Fontes. Aí, aí depois Heródoto descobriu que só ia ter 2 partidos, teve que vir para a Arena, que era do governador, do Jeremias de Matos Fontes. Certo? Então, não tinha oportunidade de alternância. Aí papai veio candidato pela Arena, e Dr. Valdir e o Álvaro de Almeida como deputados estaduais. E pela primeira vez, Friburgo, acho que foi a única eleição que Friburgo, desculpe os outros, conseguiu eleger os 3 deputados federais. Estaduais. Mas nisso, a Assembleia era em Niterói. Porque ainda nos anos 60, era o quê? O estado da Guanabara e o estado do Rio de Janeiro. Por isso que a gente era chamado de Papagoiaba, Fluminense. Por que Papagoiaba? Eu não entendi isso. Porque era famoso, a goiabada do estado do Rio era famosa. Porque meu pai, ele foi, no caso, policial, e ele era... Aí você falasse assim, mas ele é policial Papagoiaba, eu não entendi. Por quê? Porque o estado da Guanabara era o Distrito Federal, como Brasília é hoje. Sim. Quando a capital do país saiu do Rio de Janeiro, com Juscelino, foi para Brasília, e em vez de fazer a unificação, criaram o estado da Guanabara, os cariocas. Tá? E nós ficamos com o estado do Rio de Janeiro. Tá? Então o estado da Guanabara era onde que era o Distrito Federal. E nós, o estado do Rio de Janeiro. Então, na realidade, nós do interior, todo mundo ia para o Ingá. Eu morei no Ingá 30 anos. E todas as famílias que iam para o Ingá, que era próximo ao Palácio do Governador.
E a Assembleia era lá na Amaral O Peixoto. governador na época era Jeremias? Não, Era quem? não, nos anos 60 não. Era quem? Hein? Não me lembro. Roberto da Silveira foi para mim Roberto. um dos melhores que foi cassado em 64. Tá? Foi o primeiro muito ligado à governador Dona que Laura, saiu né? de. Era. Muito. Foi o primeiro governador que saiu e criou em Friburgo o governo itinerante, onde hoje é a faculdade de odonto. Onde é que é a UF hoje? Hoje é UF. É biomedicina, etc. Isso. E FON. Então, o Roberto Silveira foi o primeiro a sair da capital, Niterói, para vir despachar, que a maioria ia para Petrópolis, para lá. Mas ele veio para Friburgo por influência direta da Dona Laura. Foi Bileiro de Freitas. uma grande guerreira. E nossa fez o Friburgo governo também. itinerante aqui. Despachava 15 dias, 30 dias. Mas foi um ganho para Friburgo. Temos a UF, então. É. Hoje é UF, mas na época era FON. Aí depois veio o golpe de Estado, né? Aí ele foi cassado. O irmão dele, o Badigé da Silveira, era governador. Ninguém sabia por que tinham cassado. Caçaram o potencial eleitoral dele. Aí os governadores eram nomeados pela ditadura. Só foi dar abertura, até no Jeremias de Matos Fontes foi nomeado. Ele não foi eleito. Certo? Então, chegou nos anos 60, 66, papai, Dr. Valdir e Álvaro de Almeida foram eleitos deputados estaduais. Tanto que o Álvaro de Almeida participou também como secretário do Jeremias. Né? Ou seja, os políticos antigamente... Almeida, né? Álvaro de Almeida, era dono da Caixa Almeida. De Madeira. Aqui na rua Francisco Miele. Isso. Onde tem um Onde é que tem um prédio hoje? Embaixo tem um hortifruti. Isso. Então, eles três foram até os anos 70. Em 70, eu chamo de golpe, essa nova mudança, que para não ter eleição, porque onde teve eleição, o MDB ganhou, nas principais cidades. BH, Estado da Guanabara, Negrão de Lima, Tancredo e São Paulo. Aí os caras, não pode ter eleição. Aí vem aquele negócio de 68, aí 5, aí 2, aí 3, aí 4, aí 5, essas aí coisas de ditaduras, né? Em 70, peraí, vamos negócio de Câmara, Senado, junto política lá, quantidade de deputados, não sei o quê, uniram o antigo Estado da Guanabara com o antigo Estado do Rio de Janeiro. Aí, hoje, todos nós somos carioca. Eu estava até brincando hoje, quando a gente viaja, não adianta, a gente falou, bom dia, tudo bem, não sei o quê, e você é carioca. Não adianta você explicar que você é do interior do estado, não. BH, Fortaleza, onde é que você for, no Nordeste, então o nego já sabe. E no Sul? Você é carioca, né? Esse nosso sotaque fica marcado. Certo? Então fizeram a fusão e nomearam o almirante Faria Lima para ser o governador dessa fusão. Então foi justamente para não ter uma eleição, senão teriam 2 governadores de oposição à ditadura. É que venha a ser pai do Miro Teixeira? Não. Assim? Aí depois, quando liberou, foi o criador do Miro Teixeira. O criador do Miro Teixeira. Aí as pessoas diziam pai. Ele foi eleito. Sim. Aí foi eleição. Primeiro ele foi nomeado, depois foi candidato. Agora foi candidato a senador. Não deveria ter sido senador, ele continuaria sendo deputado. Aí veio o tempo da abertura, nos anos 80. Né? Papai tentou a eleição em 70, mas aí altamente sabotado. Certo? A reeleição dele, ele deixou de ser deputado por 300 votos. Porque um grupo X lançou um deputado federal lançou outro. Vamos dizer, como é que eu posso minar Messias? Vamos lançar candidato na base da educação.
ter esses boicotes. Vamos lançar um candidato na base do povinho. Foi o que aconteceu. Aí quando a gente fala que foi combatido por essas elites, certo? É verdade. Aí papai perdeu a reeleição por 300 votos. Foi pena. Interessante que em Friburgo... Só quem perdeu foi Friburgo. Em Friburgo, papai tinha tido 4.500 votos, passou a ter 5.500. Dr. Valdir teve menos votos em Friburgo e Álvaro de Almeida também teve menos votos em Friburgo. O único que cresceu mesmo foi papai. Mas, infelizmente, não deu para ser reeleito por 300 votos, porque uma trapaça, uma tramóia com um apoiamento lá em Bom Jardim. Existe isso aí. Lá em Bom Jardim. Estava tudo acertado com o papai. Aí o candidato desse grupo, dessa elite, que não permitiu, o cara recebeu um telegrama falso do Palácio e deu 900 votos para o outro cara. Mas isso é história, é política, é assim mesmo, politicagem. É assim mesmo, continua ainda. Aí, não. Ainda continua. Aí não, depois nós demos uma resposta quando meu irmão foi candidato a vereador. Meu irmão, na 26ª, ele teve voto em todas as sessões. Você não quis? Não, eu não. Só mesmo João? João entrou porque é líder do parlamento estudantil, né, era um líder mesmo da juventude. Muito simpático, né? Eu sou suspeito de falar. Era muito simpático, muito. Era muito simpático. Era gozador, era inteligente, poeta, ele era tudo. Né? É verdade. Então, nós demos uma resposta quando ele foi o vereador mais votado na 26ª sessão, que tinha os distritos. Era o 81º e 26º. Mas a diferença dele foi fundamental para dar uma base. Alguns vereadores entraram pelo número de votos que ele teve. Então, proporcionalmente, meu irmão foi um dos caras da história de Friburgo, os mais votados para o vereador. Proporcionalmente dentro da 26ª, não na 81, que incorpora os distritos. Os distritos. Certo? No todo, também foi um dos mais votados. Certo? Mas aí, esse grupinho aqui que derrubou a reeleição de papai, começou a fomentar, né? Aí meu irmão se achou por bem, não tinha outra alternativa. Aí, saiu da política. Porque senão ele não aguentava mais essa trupe de... Tem época que tem perseguições. Agora, por isso que eu não entrei. Por isso ele entrou. Vamos falar então um pouquinho agora do Colégio Modelo. Como está hoje o Colégio Modelo? Olha, nós estamos lutando como sempre. Sim. Está há muito tempo, né? Está na mão das minhas irmãs. A diretora é Regina, que é a mais nova. Alguns ex-alunos chamavam ela de Regininha. Né? Hoje é psicopedagoga, leva realmente. E Judite, que estava trabalhando no Rio, é diretora da escola também lá, e voltou para Friburgo. E minha irmã mais antiga, não é a mais velha não, é a mais antiga, Elizabeth. Essa que Deus levou? Não. Qual que Deus levou? Deus levou foi Zelinha. A Zelinha. Né, que era professora de educação física. Né? E Elizabeth, que trabalha, já é aposentada, trabalha coordenando o curso à noite, aquele pós-médio na formação de professores, tá? Com bastante procura. No caso tá? é o... Então, na realidade, hoje eu tenho as 3 irmãs. É o quarto, no caso? Nós éramos 6. Quarto período? É o quarto, chamava antigamente quarto normal. Quarto normal. Né? Então, essa preparação
com um pessoal, professores como sempre, né, os melhores da cidade, preparando esse pessoal para ensinar até a quarta série do ensino fundamental. Então ficaram na mão de suas 3 irmãs. 3 irmãs. E no caso, o professor dá aula em faculdades e universidades. Eu sou economista pela Federal Fluminense e tenho um mestrado em economia política pela Federal Fluminense. Sim. Ou seja, eu falo mestrado que é estrito sensu. 2 anos, aliás, eu levei mais um pouquinho para defender minha dissertação. E trabalhei na Bolsa uns 10 anos, 12 anos, 11 anos e pouco. E voltei para Friburgo e comecei a lecionar na Cândido Mendes e posteriormente ingressei na Estácio. Então eu dou aula nas 2 instituições. Dei aula nas Doroteias, na faculdade, né, de filosofia. Foi uma honra para mim encontrar a irmã aqui, irmã Selma. A irmã Selma, tá? E aqui, tadinha, né? Foi colega da minha tia Elza, quando veio a ordem lá de São Paulo terminar a Faculdade de Filosofia de Doroteias. Pena, né? Eu quero ver a carência que já está aparecendo na formação de grandes professores aqui na região. Tá? Muitos foram lá para baixo, se desenvolveram mais ainda, mas na região a carência da formação de professores para os cursos fundamentais e o ensino médio vai fazer falta esse fechamento Santa Doroteia. Das Santa Doroteias. Que foi pena mesmo. Eu lá na Santa Doroteia, eu cursei um período de letras. Mas também por causa de filhos também, eu deixei novamente. Aí depois aí fiz teologia. Aí estou bacharel em teologia. Vamos a um breve comercial e retornaremos. Retornando aos nossos comerciais, professor Renato, foi um prazer tê-lo no programa Gente Quer Notícia, uma lenda viva da história de Nova Friburgo, mostrando desde os seus antepassados que a educação de Nova Friburgo muito deve à família Cortes Teixeira. A câmera está à sua disposição, considerações finais e agradecimentos. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, trazendo um pouco da história, com H maiúsculo, da cidade de Nova Friburgo, referente à educação e à participação dos meus familiares dentro da construção desse sentido de cidadania da cidade de Nova Friburgo. Certo? Então eu agradeço em nome das minhas irmãs, tá? Do Colégio Modelo, que nós estamos completando 100 anos. Certo? Em setembro iremos desfilar. Em julho vai ter a nossa festa julina, dia 6. Vocês, ex-alunos, estão convidados e também os parentes, todo mundo, para ajudar os ex-alunos a construirmos um desfile mais bonito ainda, que a gente sempre procura, sempre melhorar, sempre. Então, para a gente fazer um desfile mais bonito ainda, em setembro, na comemoração desse centenário do nosso colégio. Muito obrigado a todos vocês. É uma história que é uma história com H maiúsculo, na área de educação. Um colégio consegue sobreviver. É um colégio que, no caso, não era colégio ligado a instituições religiosas.
Nem tem auxílio de ninguém. Isso, não tem auxílio de ninguém. E conseguir sobreviver 100 anos é porque vocês são muito batalhadores. Desde os avós, vocês herdaram e estão lá nos amparando. Nossa Senhora, né? Estão nos amparando. Gente. Sua mãe, seu pai, suas irmãs, seu irmão, toda a família, né? Que fizeram um marco na história da educação em Nova Friburgo. Agradecendo ao professor Renato Cortes Teixeira, agradecendo aos nossos telespectadores, convidamos para um próximo programa Gente Quer Notícia. Nova TV, nossa força, nossa voz.